Muito bem, amigos do Bar em Foco. Como anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios o Andrei Colli, advogado e também um dos fundadores e atual vice-presidente do PSL. Vamos bater um papo com o Andrei sobre vários assuntos, entre eles, claro, não podemos deixar de falar da política, o panorama político da nossa cidade. Lembrando sempre o seguinte, o ambiente já higienizado, né, sempre, todos os dias, aqui o uso do álcool gel e também a distância, né, o distanciamento aqui nos permite fazer essa entrevista sem máscara, né? Vamos bater esse papo sem uso da máscara. Andrei, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Web TV Uai com vocês. Agradecer ao Gersinho, a você e toda a equipe. Você, além de advogado, além de exercer a sua função, né, de direito, ainda realiza diversos trabalhos na cidade e é também vice-presidente atual do PSL, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, Júlio, eu posso dizer o seguinte, o bichinho da política me mordeu, né? Está contaminado, né? Estou contaminado. E é muito gostoso e é saudável, né? Que a gente se interesse por política, que a gente participe do cenário político. André, eu sempre penso o seguinte, que na verdade as pessoas veem a política com maus olhos, mas na verdade todo mundo deveria se interessar pela política e talvez a política seja da forma que é hoje, por isso, porque não há um interesse geral, né? Exatamente, exatamente. O grande mal do desinteresse e da demonização da política, Júlio, a consequência disso é justamente nós sermos governados somente por aqueles que têm interesse e às vezes interesses ruins, né? Então, se as pessoas não tiverem interesse, não tiverem vontade de participar, de se fazerem ouvir, a penalização é essa, a gente ser governado por quem não tem interesses, digamos assim, muito razoáveis para a população. De interesse geral da população. Exatamente. Enfim, são interesses geralmente para um pequeno grupo, né? Exatamente. Justamente por causa desse desconhecimento. Agora eu gostaria que você nos falasse a respeito da situação atual do PSL aqui na cidade. Do PSL de Ubá. Isso. Perfeito. Nós do PSL de Ubá, foi um grupo que se formou, Júlio, a partir do movimento de rua, basicamente, durante as eleições presidenciais de 2018. A partir dali nós nos reunimos, nos organizamos, né, sempre com a figura do nosso majoritário, que é o Dr. Itamar dos Santos, que foi candidato a deputado federal e hoje é primeiro suplente, no intuito de viabilizarmos, né, não só uma excelente chapa de concorrentes a pré-candidatos a vereador, a Câmara de Ubá, de vereadores de Ubá, como também no possível apoio aí de uma candidatura do próprio Dr. Itamar a prefeito da cidade. O Dr. Itamar hoje é o presidente do partido. Exatamente, ele é o presidente, né, do PSL de Ubá e tem conduzido aí o barco rumo a essa campanha. Passamos agora por um período, todos nós passamos por um período de incertezas devido a essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que propõe a adiar a data do pleito eleitoral. A princípio, 15 de novembro. Exato, a proposta da PEC é essa. Porém, isso gera alguma insegurança, porque a PEC ainda não foi aprovada. Ela tem que tramitar e passar e ser aprovada pelas duas casas legislativas. Ela foi aprovada no Senado e está em debate na Câmara dos Deputados agora. E o que acontece? Só um pequeno exemplo. Aqueles que pretendem se candidatar a cargos públicos, como vereadores, e digamos que exerçam um cargo de servidor da prefeitura, um policial militar, da saúde, enfim. Eles teriam, via de regra, no cronograma, no calendário que está definido normalmente na Constituição, que se desincompatibilizar até a data de 3 de julho. E agora eles estão todos inseguros, porque não se sabe se até 3 de julho essa PEC será ou não aprovada. Então quer dizer que corre o risco, por exemplo, nessa incerteza, a pessoa achar que, adiou a eleição, vai adiar o prazo, a pessoa não sai, né, não descompatibiliza. A PEC depois não é aprovada. Aí ele se complica depois, ele não vai poder. Exatamente, a candidatura dele poderá ser indeferida por causa disso. Não quer dizer que será, poderá. Poderá. Até porque o direito não é uma operação matemática, né? Tudo são interpretações da lei. Mas o fato é que as pessoas têm que ficar atentas às notícias, né? Principalmente as famosas fake news que muito correm aí hoje. Grande problema. Um grande problema para todos e
ficarem atentas às fontes confiáveis. André, recentemente você fez um trabalho com formandos da FAGOC, um trabalho que foi de fundamental importância, né, para esses alunos, para esses recém-formados aí. Fala um pouquinho sobre isso. Ô Júlio, é um prazer imenso ter a oportunidade de falar sobre isso, porque foi uma coisa que me deu assim, uma alegria gigantesca, indescritível. Por quê? Porque os alunos que é a primeira turma, né, de medicina da Unifagoc, eles formariam originalmente, a princípio, em julho, mês que vem. Porém, desde março, com o início da pandemia, a suspensão das atividades, das aulas, eles ficaram sem poder participar do internato, que é a última fase do curso, que são as aulas práticas monitoradas, né, já dentro de hospitais e tal, e ficaram sem previsão alguma de quando que é que eles poderiam colar grau. Então, dado o quadro de preocupação com a saúde pública, né, a preocupação com o número de profissionais de saúde disponíveis no combate a esse vírus, foi que o governo federal, né, num trabalho conjunto do Ministério tanto da Educação quanto do Ministério da Saúde, eles editaram uma medida provisória, que foi a medida provisória 934, que possibilitou os diretores e reitores das instituições de ensino superior antecipar a colação de grau dos alunos que já estavam no último período do curso e que já possuíssem 75% da carga horária. Certo. Então nós impetramos uma ação chamada Mandado de Segurança junto à Justiça Federal, obtivemos uma liminar concedendo o direito desses alunos anteciparem sua colação de grau e posteriormente nós fomos procurados pela direção da FAGOC e correu tudo muito bem, nós entramos num consenso com eles e fizemos um acordo para que não houvesse nenhum tipo de pendência judicial. Então foi feito um acordo e onde quase 50 alunos já estão inseridos no mercado de trabalho, atuando no combate à pandemia. Num tempo fundamental, num momento fundamental. Exatamente. Num momento crítico. A palavra é essa. Muito bem, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Principalmente pela conquista, né? E parabenizar principalmente os alunos, né, que já encararam, muitos, ontem mesmo eu estive no Santa Isabel, encontrei com um desses que hoje, já médico, e até pouco tempo aluno, né, aquela indecisão. E já vi eles lá metendo a mão na massa, atendendo a população, é sensacional. Maravilha. Parabéns a todos. São 50, né? Cerca de quase 50. 48. Muito bem. Parabéns mesmo. Olha, vamos falar então de coisas da nossa cidade aqui. Você é vice-presidente do partido. Sim. Mas é pré-candidato a alguma coisa? Não. As pessoas costumam muito confundir, né? Achar que eu sou pré-candidato a vereador. Alguns até falaram que eu seria candidato a prefeito, mas não, de forma alguma. Eu participo da política, mas eu não creio que eu tenha o perfil necessário, Júlio, para ser um candidato. Então, eu me envolvo diretamente, mas isso não passa por uma necessária candidatura. Perfeito? Eu atuo nos bastidores, nas conversas, nas interlocuções, nas propostas e, claro, dando todo o apoio jurídico ao partido quando precisa. Essa dúvida eu levantei porque você está sempre ligado, né? Além de fazer parte do partido, ser vice-presidente, está sempre ligado nas questões políticas, Sim. Nas redes sociais, enfim, em reuniões, está sempre ligado nessa área aí. Mas, Andrei, vamos falar o seguinte, essa semana nós tivemos aí uma notícia que estourou nas redes sociais também, Sim. Nos bastidores aí nós estamos sabendo, sobre um projeto de lei, uma PL, né? Número 48 para 2020, Correto. que trata de um milhão de reais, cerca de R$1 milhão, que seriam subsidiados à aviação UBA. Perfeito. É isso? Gostaria que você falasse também sobre esse assunto e explicasse o que é esse projeto de lei e quais as consequências que ele pode trazer. Eu vou tentar falar um pouquinho nos limites do meu conhecimento, Júlio, sobre esse projeto de lei, que foi um projeto de lei, como você disse, que propõe um subsídio de R$1.018.000 a serem pagos pela Prefeitura à aviação UBA. Esse dinheiro viria da Prefeitura? Exato, em forma de subsídio. Sim. Ok? A princípio, a justificativa que é feita é que a aviação UBA estaria tendo prejuízos em algumas linhas urbanas e, em decorrência disso, para que se não paralisasse o serviço ou algumas linhas, ela necessitaria
desse subsídio para fazer uma coisa que no mundo do direito, dos contratos públicos, a gente denomina de equilíbrio financeiro, certo? Para que se mantesse um certo equilíbrio. Aos meus olhos, e principalmente vou citar aqui, foi uma análise perfeita feita por um colega brilhante, muito inteligente, que é o Dr. Jardel Peron. Sim, bacana. Muito bacana, eu sou fã dele, um abraço para o Jardel. Ele analisou isso muito bem, eu vou, de certa forma, copiá-lo aqui, dizer o seguinte: a justificativa deste projeto de lei, ela não informa qual é o impacto financeiro orçamentário ou qual prejuízo que cada linha está trazendo. Por exemplo, tanquinho, qual seria o valor desse prejuízo? Isso acho que é de fundamental importância para que se saiba quais os ajustes podem ser feitos. Vou te dar um exemplo. Parece que eles estão tendo problemas com o transporte de alunos, seja da PAI, seja da rede municipal de ensino, que é pago pela prefeitura, está havendo, em decorrência da suspensão das aulas, etc., está havendo uma queda abrupta nisso. Por que não, então, discutir com a população, com a Câmara de Vereadores, com a própria aviação, a possibilidade de se planejar que essas linhas de alunos sejam feitas por vans escolares? Que, aliás, também nos procuraram, né, representantes aí das vans que estão sem poder exercer suas funções. Exatamente. Né? Se está causando um prejuízo para a aviação, por que não passar essa obrigação dessas linhas dos estudantes para as vans escolares, dando inclusive oportunidade de trabalho e renda para esses profissionais? Estão no momento sem renda nenhuma, não pode viajar, não tem escola praticamente, não tem na escola, principalmente escola municipal, escola pública, enfim, está sem escola para isso, poderia ser uma alternativa, né? Exato, e por mais que possa ser tudo legal esse projeto de lei, se caso for aprovado na Câmara, eu acho, aos meus olhos, um pouco imoral, porque nós temos uma cidade que foi devastada não só pela pandemia, mas por 3 enchentes, me parece que só esse ano. 3 nesse ano. Nesse ano. E o comércio prejudicado ali no centro de forma geral. Então fica aquela sensação de um pouquinho de injustiça. Bom, se a prefeitura está socorrendo com 1.018.000 reais a aviação será que ela não poderia se estender as mãos também para todos os que estão sofrendo com os prejuízos? Muita gente já fechou as portas, alguns nem vão voltar à atividade mais, outros estão funcionando precariamente. Exatamente. Com prejuízos astronômicos, né? E de repente uma ajuda aí, num momento como esse, seria fundamental. Esse é o questionamento que fica. Andrei, a gente vê, não só nas redes sociais, isso é claro, mas também aqui nós recebemos diariamente aqui muitas reclamações do serviço prestado pela aviação. Exato. Exato. É uma verdade. Eu esqueci de abordar esse ponto. Você muito bem colocou em debate a qualidade do serviço prestado, né? Péssimo. Pois é, a gente não precisa aqui ficar com meias palavras. Todo mundo que precisa, que utiliza, sabe que é péssimo. Não é opinião minha, eu não utilizo. Já utilizei, se precisar utilizaria, com certeza, você também. Sim. Mas a gente sabe que não é bom, a gente sabe que o serviço é ruim, a reclamação é constante, e eu entendo o seguinte, muitas pessoas reclamando que algumas linhas foram extintas por conta do pouco movimento pela pandemia, e que as que existem, os horários foram reduzidos, e isso gera uma superlotação. Exato. Né? E, consequentemente, uma aglomeração que não deveria. Que deveria ser, justamente está sendo evitado nesse momento. Né? Tanto se faz campanha para evitar aglomeração em todos os tipos de setores, e no ônibus a gente sempre está vendo fotos aí de ônibus completamente lotados. Em total, né, desacordo com as normas sanitárias de prevenção e combate à pandemia. São algumas incongruências, não só na área do transporte coletivo urbano, o Júlio, mas também em outras situações. Voltando aqui um pouquinho atrás no tempo, vamos falar dos feirantes, por exemplo. Os feirantes foram proibidos, ao que parece, de trabalhar ali no antigo galpão da Beira-Rio. Isso. Parece que foram movidos para a Praça Guido. Alguns. Ficam 2 perguntas. Por que não todos os feirantes? Se você for olhar no dicionário o significado de feira, você vai ver que feira é uma reunião em um determinado local e horário de quem está vendendo mercadorias e quem está comprando. Ela não especifica se é feira de A, B ou C, se é feira de verduras, hortifrutis, etc.
Se você for olhar o conceito de feira livre, então, mais abrangente é. É o nome já diz tudo, né? O feira livre, não é mesmo? É uma consequência, uma dedução lógica. E segundo, por que não poderiam estar funcionando no galpão? Os mercados não ficam abertos, claro, observando as regras, né, sanitárias, as regras de prevenção. Por que não? O que seria a mesma coisa. Não vejo diferença, sinceramente. Eu também não, eu tenho essa opinião, já expressei aqui, já fiz uma enquete aqui, onde perguntamos se as pessoas acham que a feira ali deve voltar para o galpão. As pessoas, acho que, se eu não me engano, 100% das que responderam, claro. Sim. Né? Quem não quis responder, obviamente, não participou. Mas quem participou, acho que 100% diz que sim, que deveria voltar. E eu entendo que poderia voltar, tendo um trabalho, assim como é feito no supermercado, tendo uma fiscalização. Um controle, né? uma rigidez. Exatamente. Algumas pessoas até questionaram, aliás, uma pessoa questionou que seria difícil controlar a aglomeração fora das pessoas Fora que das estavam, dependências da feira. que estariam aguardando para entrar. Teria outros mecanismos também, né? Assim como é feito na Praça Guido. Como é feito nos bancos ali, quando a fila se estende, Exatamente. calçadão afora, você vê que colocaram adesivos. E é um dia, é domingo. Pois é, quarta-feira. Quarta-feira, que fosse só domingo a feira, É. mas que não causasse esse prejuízo, porque fica a questão, por que A e B pode, C não pode, né? Vou dar uma opção. Já que já é para estender, poderia funcionar o domingo todo. Exatamente. Um horário maior, ampliado para atender, para atender a facilitar maior o parte e não ter aquela aglomeração, porque a pessoa poderia ter a opção de ir na feira, não vou 6 da manhã, 7 ou 8 da manhã porque está cheio, eu vou 6 da tarde. É uma opção. Seria a opção. Casos, né, a serem estudados e seria uma opção excelente. Eu não estou dizendo aqui que eu estou certo, que a opção é maravilhosa, que é a melhor do mundo, mas é uma opção. Não deixa de ser uma opção a ser debatida. Exatamente é isso, o Júlio, que eu enxergo como sendo a política. É o debate de ideias. Claro, não precisamos ofender ninguém, não precisamos impor a nossa O opinião. que infelizmente vem acontecendo muito, e principalmente em redes sociais, né? Exatamente. Mas é essa a essência da política, é o debate, é você dar a possibilidade das pessoas manifestarem sua opinião, você ouvir aquelas pessoas, também se manifestar quando você detém um cargo público e filtrar o que há de melhor nessas ideias e poder aplicá-las em prol da população. Isso. A sua opinião não tem que ser a minha, exato, mas eu posso pegar o melhor da sua e juntar com o melhor da minha aqui. Do A, de B e de C e fazer, né, chegar a um denominador comum. Para todos. Muito bem. Agora, que tem mais algum assunto referente a esse projeto de lei que nós interrompemos aqui, ou de repente... Não, eu acho que a gente falou que, assim, neste momento o que pode se falar. Agora eu acho que é aguardar o posicionamento que parece que será na próxima reunião, né? Na ordinária? Me parece, não tenho certeza, tá, Júlio? Que será colocado em pauta e votação na próxima reunião na Câmara. Bom, você como cidadão... Sim. Observador da política, estudioso, também militante da política local. Vendo ou analisando a Câmara hoje, você como cidadão acha que esse projeto passa? Olha, eu creio que passe. Infelizmente eu creio que ele vai passar. Vou fazer torcida, vou procurar os vereadores que eu tenho algum tipo de contato e liberdade, vou pedir para eles que se manifestem contrariamente a esse projeto, porque, de fato, eu como cidadão fico indignado, acho que é uma imoralidade que está sendo feita, por mais que possa ser legal. A minha opinião eu acho que deveria até os vereadores estudarem um pouco mais. Fazer um pedido de vista, analisar com calma, escutar a parcela da população que o elegeu, por que não? E que aqueles que vão ser candidatos novamente podem complicar sua possível candidatura aí, dependendo do que for decidido e votado, né? É verdade. Sem sombra de dúvidas, isso vai refletir essa votação desse projeto. Eu acho que é um dos projetos mais importantes nos últimos anos que tramitam aqui na cidade de Jubá. Isso vai refletir sem sombra nenhuma de dúvida na próxima eleição. Falando em eleição, então, Andrei, eu sempre abordo aqui nos nossos bate-papos, principalmente bate-papo político,
que essa eleição, repito sempre aqui, vai ser uma eleição atípica. Então eu gosto sempre de pegar a opinião aqui dos nossos convidados sobre o que você acha que vai definir essa eleição, o que vai ser fundamental para definir um cargo nessa eleição, a conquista de um cargo. Sim, você falou, eu concordo, essa será uma eleição atípica e histórica, não só em Ubá, como geral, de forma geral, por alguns motivos. O primeiro deles, e muito óbvio, é a pandemia, né? Não creio eu que até a época da campanha, mesmo com a PEC do adiamento sendo aprovada, não vai haver aquela política, digamos assim, de rua, né? Pode até haver, mas não com a mesma intensidade, sabe? Devido às precauções, ao medo da doença e etc. Então vai ser uma campanha muito focada, acredito eu, nas redes sociais, né? Que já mostraram que estão aí para ficar e tem um valor determinante na campanha, como visto em 2018. A partir dessa eleição, a presidência, né, em 2018... Exato. Mudou tudo. Mudaram as regras do jogo, né? Então, o político que não se atentar para essa alteração do perfil, né, da dinâmica da eleição, focada nas redes sociais, Facebook, Instagram e por aí vai, como também é uma eleição... Por isso eu digo atípica, mas histórica também pelo seguinte, vai ser a primeira eleição onde estará valendo a regra da impossibilidade de se formarem coligações partidárias. Que também vai mudar muita coisa. Exatamente, para o pleito, para as eleições proporcionais, que são as eleições do Legislativo à Câmara de Vereadores. Podendo ocorrer, Júlio, fica a ressalva, a coligação entre partidos para o cargo de eleição majoritária a prefeito e vice. Sim. Um partido pode apoiar um outro, pode ser um candidato de um partido a cabeça de chapa, outro a vice, como um partido pode apoiar outros partidos mesmo sem lançar nenhum candidato, a prefeito e vice. Para vereadores não tem coligação. Não tem coligação. Então essa regra aí, né, muda a questão do quociente eleitoral, vai ser assim, por isso eu digo uma eleição histórica. Eu acho que, por exemplo, por conta da pandemia, por conta desse trabalho todo aí de distanciamento, sim, o trabalho de corpo a corpo vai ficar quase que impossibilitado. Vai acontecer, mas menor. Comício, por exemplo, inviável. Né? Como é que você vai fazer uma aglomeração de pessoas, né, em pleno pico da pandemia? Pois então o trabalho na rede social vai ser de extrema importância. E passa também por uma oportunidade, por exemplo, para vocês, né, que trabalham com mídias sociais, que têm essa expertise em desenvolver, né, plataformas para os candidatos possam se apresentar, lançarem suas ideias, né? Certamente. Uma oportunidade de trabalho bem bacana. Certamente aqui na Web TV Uai nós estaremos fazendo esse trabalho voltado justamente para isso. Exato. Né, e já pensando no panorama diferenciado que vai ser nesse ano aí. Andrei, algum outro assunto que você gostaria de abordar? Gostaria de falar um pouco também mais sobre a política ubaense aqui. Bom, nada que me venha aqui de estalo, né, na cabeça agora, nesse momento, Júlio. Eu não tenho um perfil muito público, eu fico um pouco tímido perante as câmeras, mas enfim, eu gostaria de agradecer vocês, ressaltar aqui a independência de vocês da Web TV Uai, você aqui à frente... conduzindo, né, sempre as entrevistas, o Gersinho, toda a equipe, pela independência de vocês. Não é porque vocês estão vinculados a determinada empresa ou até mesmo algum órgão público que vocês ficam se restringindo. Vocês estão sempre com a visão neutra, imparcial, trabalhando para lançar um conteúdo de qualidade sempre para a população. E por isso, meus aplausos. Muito obrigado, a gente fica feliz aí pelo reconhecimento do trabalho, cuja proposta é justamente essa. Sim. É ser democrático, é dar espaço a todo mundo, a quem não tem voz, a quem tem, né? E a diversos setores da sociedade e ouvir sempre os dois lados. A gente sempre ressalta que tudo que a gente falar aqui, ou que o convidado falar aqui, as portas estarão sempre abertas para uma resposta, né? Para uma resposta do outro lado. E o nosso trabalho é justamente voltado para isso, para coisas boas, para cultura, para esporte, para lazer, para saúde, educação, enfim, coisas boas, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Já está cheio, ninguém aguenta mais. Tragédia, o mundo está cheio, a gente não está aguentando mais viver tragédia, né?
Então a gente quer mostrar coisas boas. Obviamente Perfeito. temos que noticiar uma eventual tragédia, um eventual problema, mas a gente quer levantar coisas boas também, que o Ubá tem, a região tem muita coisa boa para ser mostrada. E sem aquela viseira ideológica, né? Eu não vou colocar aqui só pessoas de um determinado campo ideológico, Não. de A, B, direita, esquerda, não. É uma visão ampla da coisa, dando voz e oportunidade a todos. Visão panorâmica, né? Exato. Inclusive queremos aqui trazer o doutor Itamar aqui também. Vou estar com ele, acredito, segunda-feira, no mais tardar, e vou transmitir o convite a ele. Vamos Tá convidar. fazendo falta aqui uma entrevista dele, Sem sim. dúvida, todos estão convidados, todos os pré-candidatos a prefeito, enfim, já ouvimos vários aqui, né? Sim, eu tenho acompanhado. Exatamente, estaremos ouvindo. Quem quiser expor as suas ideias, quem quiser se apresentar, nosso canal está livre aí Ótimo. para ouvir. André, muito Maravilha. obrigado, cara, pela sua presença. Andrei, né? Andrei. Muito obrigado. Falei André, mas é Andrei. Muito obrigado pela sua presença aqui. E sempre que tiver um assunto de relevância, um assunto de importância, fique à vontade para voltar aqui e bater um papo com a gente. Ótimo, Júlio. É sempre um prazer estar aqui, né, como convidado, amigo de vocês, como admirador e seguidor do trabalho que vocês desenvolvem. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Muito bem, eu conversei com o Andrei Colli, advogado, vice-presidente atual do PSL de Ubá.